Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Este é o canal Bíblia na Verdade e hoje o nosso assunto é um assunto sugerido pela nossa irmã Sueli. Oi, irmã Sueli, obrigado pela sugestão, obrigado por interagir com a gente, tá? E hoje nós vamos falar sobre a sua sugestão. Hoje nós vamos falar sobre Deus. Deus fala. Se Deus fala, como ele fala? E ainda mais, como é que eu sei que é Deus quem está falando comigo? Esse é o nosso assunto. Então vamos lá? Bom, no livro de Gênesis, no Pentateuco, como é que Deus falava com os seus servos? Como é que Deus falava com os seus filhos? Então nós temos aí Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No livro de Gênesis há uma passagem incrível que eu gosto muito dela. Quando Deus vinha, falava com Abraão e se retirava dele. Isso é incrível. Mas aqui alguns vão discordar, alguns vão aí ter uma opinião diferente. Bem, a teologia não é uma ciência exata, mas a grande questão é a seguinte: como é que Deus falava com Abraão? Abraão vivendo com a sua família, vivendo na sua cidade, vivendo na sua casa, vivendo do seu modo de vida ali, e de repente a Bíblia diz que Deus falou com ele: sai da tua terra e da tua parentela. Como é que foi isso? Ele escutou uma voz, algo falou dentro da mente dele, ele sentiu esse impulso de sair do meio da sua terra, da sua parentela. Como é que foi isso? Mas esse texto diz que Deus vinha, falava com ele e depois se retirava dele. Deus falava com Abraão no intelecto, no subconsciente dele. Abraão não ouvia uma voz audível, não nesse texto que eu estou falando. Mas lá na frente, ainda em Gênesis, quando da visita dos 3 homens a Abraão, quando foi feita a promessa do nascimento de Isaac, por exemplo, nós temos ali o que na teologia a gente chama de teofania. Então foi uma aparição visível de Cristo. Foram Cristo e 2 anjos ali. Então quer dizer, ali ele não apenas viu, mas ouviu também. E isso é muito legal, isso é muito bacana. Porque uma das coisas que a gente tem que entender, que a gente tem que ter em mente, é que Deus não faz e não fala e não trata dos seus assuntos de uma forma engessada, de uma forma única, de uma forma qualquer. Às vezes a gente quer tomar a pessoa de Deus, colocar ele dentro de uma caixinha e dizer: não, Deus só age assim. Não, a gente não pode fazer isso de jeito nenhum. Deus tem as suas maneiras de agir. Paulo diz que Deus ele é multiforme, a multiforme graça de Deus. É disso que o apóstolo fala. O assunto do apóstolo Paulo é a multiforme graça de Deus. Então Deus tem muitas maneiras de agir, Deus tem muitas maneiras de falar, Deus tem muitas formas de se comunicar com o seu povo, com os seus filhos. E este vídeo, ele não tem a pretensão de ser a última palavra no que diz respeito a esse assunto. Não, mas a minha intenção é dar um norte para você, é fazer com que você tenha um caminho para seguir, entende? Então vamos continuar. Mais à frente, no livro do Deuteronômio, por exemplo, além do Deuteronômio, como é que Deus falava com o seu povo? Como é que Deus falava com os seus filhos? Através do Moisés. Deus falava com Moisés, a Bíblia diz que Deus vinha numa coluna de fogo, falava com Moisés.
Moisés ia até a tenda da congregação, e lá na tenda da congregação tinha um encontro com Deus. Ali Moisés falava com Deus. Isso no Êxodo também, Deuteronômio, Números. Em Números, como é que Deus falava com o seu povo no livro de Números? Isso era muito bacana. Através do Moisés. Moisés também tinha um ofício ali meio que de profeta, né? Então, de Gênesis a Deuteronômio, Deus falava com o seu povo de muitas formas. Por aparição, como eu disse, o que na teologia a gente chama de teofania, de modo audível, visível. Deus falava no intelecto, ou seja, na sua mente, um pensamento. Sabe quando você está pensando em algum assunto da sua vida e você, sem falar, você está aqui pensando: poxa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Você não disse nenhuma palavra, mas toda essa conversa, todo esse diálogo está acontecendo dentro da sua cabeça, dentro do seu intelecto, né? Dentro do seu coração, dentro da sua alma, né? Deus, ele não dá apenas o querer, mas ele dá também o efetuar. Então, quer dizer, Deus opera tanto no teu querer, ele te impõe, ele te coloca essa vontade e te dá também as condições, entende? Se esse for o caso. Mas Deus se comunica de várias formas com o seu povo. Então nós saímos aí do Pentateuco, aí nós temos os livros históricos, por exemplo, Josué, Juízes. Josué, o livro de Josué. Como é que Deus falava com o seu povo no livro de Josué? Através de profetas, através de homens capacitados por Deus, de uma condição especial para serem os canais de Deus para se comunicar com as pessoas. Como é que você, por exemplo, se você tem um dom de profecia, por exemplo, Deus se comunica com as pessoas através de você. Deus te dá aquele pensamento, aquele sentimento, te coloca no coração e na mente aquelas palavras, e você entende aquilo no seu intelecto e no seu coração, que aquilo que está na sua mente e no seu coração é para ser levado até aquela outra pessoa. É Deus se comunicando com o seu povo através de você. Nos livros históricos, por exemplo, 1ª, 2ª Reis, 1ª e 2ª Samuel, como é que Deus se comunicava com o seu povo? Deus se comunicava com o seu povo através dos profetas. O próprio Samuel era um profeta de Deus. Ouvia a voz de Deus, transmitia a vontade de Deus para o povo. Era assim que acontecia. Aí nós chegamos aos profetas maiores, por exemplo. Os profetas maiores, Isaías, o Jeremias, o Ezequiel, eram homens dotados de uma capacidade, de um dom divino de transmitir a palavra de Deus, tanto de reconstrução, de piedade, de repreensão também, por que não? Deus se comunicava com o seu povo, falava com o seu povo através desses profetas. Inspirava esses profetas, colocava na sua mente, no seu coração, uma inspiração, seja de que for a palavra, seja de exortação ou não, e esses profetas transmitiam para o seu povo. Era assim. Nos profetas menores, a mesma coisa. Homens escolhidos dentre o povo para serem canais de comunicação entre Deus e o homem, entre Deus e o povo de Israel, no caso. Aí nós chegamos aí ao Novo Testamento. No Novo Testamento, como é que Deus se comunicava com o seu povo no Novo Testamento? O escritor aos Hebreus, ele nos esclarece esse assunto de uma forma extraordinária. Ele diz o seguinte: tendo Deus falado conosco pelas Escrituras, olha aí, Deus fala pelas Escrituras também. Quando eu digo Escrituras, nós estamos falando da Bíblia. Deus fala com o seu povo através da Bíblia. Nós conhecemos o querer de Deus, a vontade de Deus, os caminhos que levam a Deus
Pelas Escrituras, pela sua palavra. Quando Jesus disse aos discípulos, por exemplo, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Olha só que legal, né? Muito bacana isso. Mas voltando lá ao escritor aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte: olha, tendo Deus falado conosco pelas Escrituras, pelos profetas, e muito mais agora nos últimos tempos, por quem? Através de seu Filho Jesus. Quando nós chegamos no período do Novo Testamento, Deus fala com o seu povo frente a frente, cara a cara. É o face to face, né? Pessoalmente ali, através da pessoa bendita de Jesus. Olha só que legal, que coisa incrível isso, né? E depois, no decorrer do Novo Testamento, Deus aí determina pessoas dentre o povo para serem esses canais novamente. Escolhe Mateus, Marcos, Lucas, João, para se comunicarem com seu povo, escrevendo os seus evangelhos. Escolhe, separa dentre um povo o apóstolo Paulo, para que através das suas epístolas Deus possa se comunicar com o seu povo através da sua palavra. Quando nós chegamos aí às epístolas universais, por exemplo, Pedro, Tiago, nós vemos que Deus escolheu esses irmãos para que pudesse se comunicar com seu povo no meio de situações muito difíceis, porque quando Pedro, e tanto Pedro quanto Tiago, quando eles escrevem as suas epístolas, o povo está disperso, está sofrendo perseguições, mas as suas palavras são palavras de encorajamento, e essas palavras, elas não vêm de homens comuns, mas são palavras inspiradas por Deus, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus para falar com o povo. Aí então nós chegamos ao Apocalipse. Mais uma vez, Deus inspira o João, fala com o João, lá preso, isolado na ilha de Patmos. O Senhor Jesus o chama, o Senhor Jesus o arrebata num transe assim de revelação e dá para ele as instruções dos últimos tempos de todas as coisas. Deus se comunicando com o seu povo do início ao fim de todas as coisas. Eu já disse e volto a repetir, Deus se comunica, Deus fala de muitas formas e de muitas maneiras. Agora, um grande lance aqui, uma coisa muito legal que a gente não pode deixar de entender, que a gente não pode deixar de ter em mente, é que quando Deus fala, é para um fim proveitoso, é para abençoar, é para edificar, tá? Então tem que haver edificação. Quando Deus fala, tem que haver crescimento. Quando Deus fala, tem que haver bênção. Quando Deus fala, tem que haver uma transformação, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Entende isso? Então, lembre-se do que eu te falei. Deus não se comunica apenas assim, desse jeito, ou assim, daquele jeito. Deus é multiforme. Deus tem várias formas de se comunicar, Deus tem várias formas de falar, Deus tem várias formas de entrar em contato, de se comunicar com o seu povo. E hoje, no dia a dia, como é que Deus faz isso? Através das Escrituras, usando como canais aqueles que são dotados pelo Espírito Santo para pregarem a sua palavra, por exemplo. Então, eu espero que você tenha gostado. Eu espero poder ter te ajudado aí, viu, irmã Sueli? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E se você conhece alguém que precisa ouvir, que precisa saber disso, você acha, não, essa pessoa vai ser abençoada com esse vídeo, compartilha com ela.
E você mesmo, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para sempre que eu postar um vídeo novo você ser avisado, tá bom? Deus te abençoe, até o próximo vídeo.